Oi pessoal, esse vídeo é sobre ligação iônica, que é a ligação que acontece entre dois ou mais átomos quando um deles tem tendência de doar elétrons para ficar estável, enquanto o outro tem tendência de receber elétrons para ficar estável. E esse ficar estável é ficar de boas, ficar tranquilo e atingir a regra do octeto, que nós já falamos. Os átomos ficam estáveis quando eles têm 8 elétrons, geralmente, na sua camada de valência, na sua última camada. Se eles não tiverem esses 8 elétrons, eles vão querer doar ou receber a fim de adquirirem esses 8 elétrons e ficarem estáveis. Aí, a representação de Lewis vai mostrar como a ligação acontece, quem doa e quem recebe elétrons. Aqui, entre os átomos de bário e flúor, como é que eu faria a representação de Lewis? Eu consulto na tabela periódica quantos elétrons o bário tem na sua camada de valência e coloco um pontinho ali do lado do bário. Eu vejo que o bário tem 2 elétrons na sua camada de valência, então eu vou colocar 2 pontinhos. Já o flúor, eu vejo que tem 7 elétrons na sua camada de valência, então eu vou colocar aqui 7 pontinhos. Para ficar estável, já que o flúor tem 7, ele quer receber um elétron. E o bário, como tem 2, ele tem mais tendência em doar os elétrons para ficar estável. Então ele doa um elétron para o flúor aqui ficou estável, ok, ficou com 8. Mas sobrou um elétron do bário, então o que ele vai fazer com aquele outro elétron? Vai precisar doar. Mas para quem ele vai doar? Ele pode doar para um outro átomo de flúor, já que aqui nós falamos que a ligação é entre flúor e bário. Então ele doa o outro elétron para um outro átomo de flúor. Doou os 2 elétrons, ficou estável. Recebeu um elétron, ficou estável. Recebeu um elétron, ficou estável. Ok. Então como é que eu sigo a representação de Lewis? O bário foi um cara que doou 2 elétrons, então ele fica com carga 2 positiva. Já o flúor ficou com todos os elétrons que a gente tinha na representação. Ficou com os 8 elétrons. E foram 2 átomos de flúor. Então eu posso usar um 2 aqui na frente ou aqui atrás do flúor. Vou botar aqui atrás. Como o flúor recebeu um elétron, cada flúor recebeu um elétron, cada átomo de flúor ficou com carga 1 negativa. A partir dessas cargas eu posso montar a fórmula. São 1 átomo de bário e 2 átomos de flúor para essa ligação ficar estável, para essa substância ficar estável. Entre magnésio e fósforo. O magnésio, consulto na tabela, vejo que tem 2 elétrons na camada de valência. O fósforo tem 5. Logo, o magnésio quer doar aqueles 2 elétrons e o flúor quer receber. Desculpa, o fósforo quer receber, porque ele tem só 5. Então, se ele recebe os 2 elétrons do magnésio, o fósforo agora ficou com 7 elétrons. Ainda não está estável. O magnésio já, porque já doou aqueles 2. Se o fósforo não está estável, vou precisar utilizar um outro átomo de magnésio que doe mais um elétron para ele ficar com 8 agora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O fósforo ficou estável recebendo aquele 1 elétron do outro magnésio. Mas esse outro magnésio ficou com 1 elétron sobrando. Não pode ficar com elétron sobrando, ele precisa doar. E pode doar para quem? Quem recebe, nesse caso, nessa ligação, é o fósforo. Então ele doa para um outro átomo de fósforo. Agora esse magnésio ficou estável. Mas o fósforo não, porque tinha só 5 elétrons, recebeu 1, ficou com 6. Vai ser necessário mais um átomo de magnésio que doe seus outros 2 elétrons para o fósforo, para todo mundo ficar estável com seus 8 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso, nós usamos 3 vezes o magnésio e cada magnésio doou 2 elétrons. E nós usamos 2 vezes o fósforo. O fósforo ficou com os 8 elétrons, com todos os elétrons que nós estávamos representando. Porque cada fósforo recebeu
3 elétrons. Então, cada fósforo vai ter carga 3 negativa. Foram 3 magnésios para montar a substância, então na fórmula da substância vai ficar Mg3. E foram 2 fósforos para montar a substância, então a fórmula final da substância é Mg3P2. Agora, se o exercício pede simplesmente a fórmula e informa quais são os átomos que estão se ligando, não necessariamente nós temos que fazer toda a representação de Lewis para chegar na fórmula. Nós podemos consultar a tabela de cátions e de ânions e ver as cargas que os átomos tendem a adquirir para ficarem estáveis. O cálcio, se nós consultarmos a tabela de cátions, tende a adquirir carga 2 positiva, a doar 2 elétrons. E já o cloro tende a receber 1 elétron para ficar estável. Para eu chegar então na fórmula da substância que vai ser formada entre estes íons, que doam e recebem elétrons, sabendo as cargas eu posso fazer uma tesourinha aqui, ó, uma troca das cargas. Dos valores das cargas só, o sinal a gente vai esquecer. Então esse 2 que estava lá em cima na carga do cálcio, eu vou passar ele lá para baixo no cloreto. Assim. E aqui tinha 1. Cada cloreto, cada cloro ganhava 1 elétron. Mas esse 1 eu não preciso mostrar da mesma forma que na fórmula da substância, eu também não vou precisar mostrar 1 aqui. Então, a forma da substância formada entre o cálcio e o cloro vai ficar CaCl2. Consulto a carga do magnésio na tabela de cátions. Vejo que ele quer doar 2 elétrons. Consulto a carga do enxofre na tabela de ânions. Vejo que ele quer receber exatamente os 2 elétrons que o magnésio tem para doar. Se a quantidade que um tem para doar é exatamente a quantidade que o outro vai receber, quando eu faço aqui a tesourinha, eu não preciso colocar 2 magnésio e 2 enxofre na fórmula dessa substância. Eu necessito 1 de cada. Então a gente diz que cargas iguais, na hora de escrever a fórmula, se anulam. Então eu vou usar 1 átomo de cada só. E eu tenho o sulfeto de magnésio, a substância pronta. Uma ligação iônica também pode se dar através da ligação de íons que contém mais do que um átomo em si. Se a gente tiver aqui o amônio se ligando com esse outro ânion, eu reparo simplesmente as cargas e faço a tesourinha para montar a fórmula. O 1 da carga vai passar para cá, mas como aqui ele estava escondido, quando ele passar lá para baixo do ânion, ele também vai continuar escondido. E o 1 daqui também vai passar para lá e vai continuar escondido. Então eu vou precisar de uma vez o grupinho NH4 e vou precisar de uma vez o grupinho ClO3 para formar esta ligação. Agora, aqui, ó, eu tenho uma carga 2, então eu vou ter que passar ela aqui para baixo do NH4. E aqui a carga 1 passa lá para baixo do sulfato. NH4, 2. Se eu escrever assim, ó, para dizer que é 2 vezes o grupo NH4 que eu vou precisar, eu vou confundir. Eu vou achar que, na verdade, nessa substância tem 42 hidrogênios, o que não é verdade. Na verdade, é 2 vezes o grupinho NH4 e uma vez o grupinho sulfato. Quando é uma vez o grupinho, eu não preciso, não devo usar parênteses na fórmula. Agora, quando é 2, 3, 4 vezes o grupinho de átomos, eu devo usar parênteses na fórmula para identificar, que é 2 vezes todo este grupinho. E aqui, na ligação entre o alumínio e o carbonato, o 3 vai passar lá para baixo do carbonato, então vai ficar CO3 3 vezes, e o 2 aqui vai passar lá para baixo do alumínio, Al2, CO3 3. Essa é a fórmula do carbonato de alumínio. E para eu dizer o nome de uma substância formada por uma ligação iônica, é bem simples, ó, vou usar os mesmos exemplos. MgS. Para eu dizer o nome, eu primeiro vou olhar para o nome do ânion.
ou seja, é o nome do último. E eu olho lá na tabela de ânions da tabela periódica. Vendo o nome desse ânion, ele aparece lá como sulfeto. Então, no nome da substância, eu vou dizer que é um sulfeto de, e aí vem o nome do cátion. Consulta o nome desse cátion na tabela periódica e vai dizer que é magnésio. Então, o nome do MgS dessa substância vai ser sulfeto de magnésio. CaCl2. Consulta o nome do Cl na tabela de ânions. É cloreto. Sempre é o nome do ânion de o nome do cátion. Então, vai ficar cloreto de Ca. Consulto lá na tabela de cátions e vai me dizer que é cálcio. Então, esse vai ser o cloreto de cálcio. Al2CO3. CO3 é um tal de carbonato. Carbonato de, olha o nome do cátion, do Al lá na tabela, e vai me dizer que é alumínio. Então, essa é a fórmula do carbonato de alumínio. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, me chame.